Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Fama Fatal, mais um thriller barato, um suspense medíocre do canal Lifetime, que tem lá na vasta quantidade de filmes medíocres da Amazon Prime. Só que tem alguns filmes medíocres que são divertidos, alguns filmes medíocres que são horríveis, né? Deixa eu ver esse Fama Fatal. Qual categoria pertencerá? Mas antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Então começa com notícias de um divórcio entre atores, depois uma mulher é assassinada, corta-se, aí a gente vai descobrir que é a atriz, né, mulher de um grande astro de Hollywood, corta para 6 meses em uma escola, onde tem a professora, a Chase, que é uma loira de cabelão assim, que eu falei, nossa, o que é isso? A versão século XXI da Farrah Fawcett, que foi estrela nos anos 70, lá da série As Panteras, cabelo assim, porque a atriz, ela é um misto de glamour pantérico, Pantera era como a gente chamava mulher sexy nos anos 70, né? E aquela coisa da moça que mora ao seu lado, tem uma mistura. Bom, a Chase é professora e a gente conhece o filhinho desse artista de cinema, esse menininho que tem uns 10 aninhos, ele gosta de fazer filmes, ele grava filmes no iPad, isso é importante depois, gente. E aí vem uma mulher buscar esse menino e essa professora Chase fica olhando assim, de longe, demora um tempão para tomar alguma atitude. Eu falei, imagina, se fosse numa escola, assim, ainda mais numa escola de riquinho, né? Aí a gente descobre, na verdade, que essa mulher estava querendo pegar essa criança, raptar essa criança. E aí, então, a Chase, a professora loirinha, cai nas graças do astro de cinema Sam Hunt, alguma coisa assim, que é o que a gente vira na introdução, no prólogo do filme, falando que ia divorciar da esposa, e depois a gente vê a esposa dele sendo morta, e aí então essa professorinha Chase vai entrar nesse mundo de celebridade, nesse mundo em contato com o Sam, e aí o Sam tem um ajudante ruivo, que é o Mark, barbudo assim, que a gente percebe que tem alguma coisa ali naquele relacionamento, eles têm umas coisas... a gente nunca pode confiar muito nas personagens e nem na Chase, porque a Chase tem uns sonhos eróticos com o Sam, né? E aí, então, ele convida, como ele salvou o filhinho dela, ele a convida para ser tutora, porque ele quer tirar o Jack da escola, o menininho da escola, porque o menininho, Sam, está sendo perseguida por uma stalker, e a gente vai ver essa stalker, ela tem acesso tão fácil à casa, ao quintal, à mansão, desse ator de cinema, né, fica olhando pela janela, assim, e aí, é claro, né, você vai ter aquele usual de filme do canal Lifetime, desse tipo de thriller. É claro que essa stalker vai colocar em perigo a vida do menino, vai colocar em perigo a vida da Chase, e aí você vai ter aquelas personagens, né, a Chase, que é a professorinha, ela tem uma melhor amiga, TJ, que é uma amiga super... Ai, tem que transar com ele, não sei o que, mas depois ela vai... Ele é Sam, ator de cinema. Ela vai começar a desconfiar do Mark, que é o, né, do Sam. A Chase tem uma mãe que está em coma porque teve um AVC e ela não tem dinheiro para pagar as contas do hospital, mas aí, claro, quando ela conhece o Sam, vai pintar um clima entre os dois. Só que é aquela história, como eu falei, a gente nunca pode confiar no que está acontecendo, porque... tem aquelas sequências de sonho, né? A gente não sabe se o que está acontecendo é verdadeiro ou não. Eles quiseram dar um tom meio sexy ao filme e isso acabou sendo um dos problemas do filme. Até que vai ter o confronto, revelação, blá blá blá. É assim, gente, ele é só para treinar inglês e olhe lá. Porque agora é assim, ele é muito, muito mal feito. Tem assim uns buracões, especialmente um mega buraco na trama, que quando até pode pegar uma pessoa menos que está prestando atenção de surpresa, mas eu vou até falar agora na sessão de spoilers que o filme ele conta a história do que
que vai acontecer, sei lá, muito rapidamente. Então, não, só se você tiver um senso de humor para ficar pegando furo de roteiro, personagem tomando decisão besta, mas ele tá mais para morno, né? Porque tem uma hora, por exemplo, em que a Stalker ataca, ela entra, como eu falei, ela tem acesso livre, a hora que ela quer, ela entra naquela casa, né? E tem uma hora assim que ela ataca o cara do ator de cinema lá, o Sam, a Chase fica só olhando, aí depois, numa outra hora, ela toma a dianteira numa outra briga. Eu falo, mas cadê a consistência? Por que eu fico perguntando isso nesses filmes? Né? Sem contar que quando briga lá com a Stalker, a gente nem vê o que acontece com ela, né? Tão barata que é a produção assim, paupérrima, imagem plana, nossa. Então, não, é muito indigente o filme, tá? Eu vou começar uma sessão de spoilers, certo? Eu acho que não compensa ver, só se você gosta de coisa trash como eu, mas isso aí é trash até meio sem graça. Bom, sessão de spoilers. Esses tipos de filme, às vezes tem mais de um título, tá? Isso aí você vai encontrar como Hollywood Obsessão, não sei o que, de Hollywood, e um que na verdade é o título do filme que está na Amazon Prime, o título em inglês, Famous and Fatal. Famous a gente não sabe em inglês só com a palavra se é masculino ou feminino, mas o ator, logo a gente vê que esse Famous do título é do ator, é do Sam. Mas o filme chama Famous and Fatal, famoso e fatal. Esse título do filme está me contando o vilão da trama, a virada da trama, porque claro que vai haver vai estar com o Sam. Então aí todas aquelas conversas que eram de duplo sentido, porque o Sam vai ter várias conversas de duplo sentido com o manager, o assistente dele. Não, pega a arma, não, faz isso. Provavelmente no filme é para você tentar... Não, Mark, Mark, né, que chama, o barbudo lá, ruivo barbudo, acho que é Mark. O Mark que é o vilão da história, mas o Mark não é famoso, quem só pode ser famoso e fatal é o Sam. Então o título já estava me dizendo quem que era o problema. E aí então a gente vai descobrir, né, na grande virada de trama, que é o grande furo de roteiro, assim, foi o Sam que mandou matar a esposa, porque ele efetivamente estava tendo um caso com a Stalker. Claro, né, gente? Imagina como que ele teve o caso, por que ele deixou. Isso nada é explicado. Nada, né? Por isso que o roteiro é uma droga. Só que assim, a gente descobre isso, né? Porque o filhinho dele, tinha intenção de ser cineasta, gravou, inclusive, o pai tramando a morte da mãe. Ele gravou um monte de coisa, gravou cena, né? O filhinho, gravou cena do pai com a amante, gravou cena do pai tramando a morte, dando a arma. Eu falei, que menino ameba! Ele gravou o pai tramando a morte da mãe e ele não falou nada. Que ameba! Merecia estar junto com a mãe morta. Eu falei, nossa, que coisa podre, que jeito podre de fazer o reconhecimento, né? De fazer a tal da virada da trama. Até daria um filme legal, né? Porque se tivesse tido um despiste legal, a gente poderia ficar acreditando que o Sam, o ator de cinema, era uma vítima durante uma boa parte do tempo. E aí, se acreditar que o assistente dele fosse o problema, porque estava protegendo demais, mas não, o roteiro é tão incompetente, mas tão incompetente, que no título, ou em um dos títulos, ele já se entrega, e aí faz um trabalho assim, totalmente amador, né, no sentido de revelar o banditismo, a vilania do ator de cinema pra gente. E aí aquelas tontices, né? Para que você estabelece essa mãe com AVC da Chase se ela não vai servir para nada, né? Porque assim, agora eu tô no território de spoilers,
Tem uma hora lá que ela fala, a menina estava esperando anos, sei lá, meses, que a mãe dela pudesse despertar. Quando a mãe dela finalmente desperta e chama, né? Ela tinha medo, inclusive, que a mãe pudesse despertar, e como teve uma vez, nem lembrar. Não, a mãe não só despertou, como a chamou, lembrava dela. No dia seguinte, o Sam fala, no dia seguinte, não, vamos para as montanhas para proteger o meu filho. Eu pensei, mas será que o amor que essa menina, essa Chase tem pela mãe é tão tênue que ela deixa assim tudo isso de lado, essa mãe de lado para se refugiar na cabana para proteger quem? Sendo que ela podia ter pedido proteção policial. Enfim, o filme é muito lambão, um roteiro muito lambão, né? Então, e ele acaba não sendo engraçado no sentido de ser exagerado, porque tem alguns desses roteiros que são ruins, mas eles são exagerados, né? Esse aí não, é tudo morno, assim. Então, Fama Fatal, não, é o filme que é fatal, fatalmente chato, fatalmente mal feito e fatalmente morno, fatalmente amador demais. Tchau.